No livro de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39, a palavra do Senhor fala assim: um dos criminosos que estavam ali dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Então ele, o outro criminoso, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Diante da cruz, a gente olha para a palavra também de Paulo, que é a epígrafe do estudo das células dessa semana, quando Paulo fala que, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. De um lado da cruz, alguém que olha para a mensagem da cruz e acha que é loucura e está perecendo. Do outro lado, alguém que olha e reconhece. Há poder no Cristo da cruz. Paulo continua: mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Queria orar com você. Se você entende como o segundo que estava ali na cruz, entende que precisa se render a Cristo, entregar sua vida a Ele, você precisa dele na sua vida, quero convidar você a vir aqui à frente, entregar sua vida ao Senhor, e nós vamos orar juntos. Quero convidar você também, que como aquele segundo olha para a cruz e entende que é cheiro de morte. A gente chega no limite, não tem mais o que fazer, não há mais o que fazer, e ele olha e vê poder, ele vê o Cristo e vê o poder, e ele decide se entregar ali. Então, se a gente está batendo num limite, a gente está batendo num teto, como o segundo ali, a gente sente o cheiro da morte, seja nos relacionamentos, seja na liderança da nossa célula, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja nas finanças, seja na saúde. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. A palavra mostra claramente, é loucura para aqueles que estão perecendo, mas é poder para aqueles que se entregam a Cristo. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra tão clara, uma palavra tão profunda também, Deus, que toca a nossa alma, toca a nossa mente, toca o nosso coração. Senhor, obrigado pela revelação do amor do Senhor, do amor do Teu Filho e do poder da cruz, do poder de Cristo através do sacrifício na cruz. Deus, nós nos entregamos aqui nessa noite. Chegamos aqui à frente, não diante de um homem, Senhor, não diante de um altar, senão diante do altar do Senhor, nos entregando. Deus, pedindo ao Senhor, traz vida. Deus, nós pedimos ao Senhor, Deus toca. Deus, toca sobre a vida do meu irmão, toca sobre a sua mente, sobre o seu coração. Deus, nós pedimos ao Senhor, toca nas circunstâncias. Deus, faz-nos perceber, Senhor, a Tua presença conosco. Deus, como se nós estivéssemos com o Senhor no paraíso. Deus, nós pedimos que o Senhor venha agindo sobre as nossas vidas. Deus, nós pedimos ao Senhor, toca na nossa casa. Deus, visita a nossa casa, visita a nossa família. Deus, vivemos dias maus. Deus, nós não conseguimos enxergar tudo que está ao nosso redor. Precisamos, Senhor, dos Teus anjos acampados ao nosso redor. Deus, precisamos do livramento do Senhor. Precisamos da graça e do favor do Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor, toca na nossa carne. Deus, toca na nossa saúde física. Deus, nós precisamos do renovo do Senhor. Deus, nós precisamos, Senhor, do milagre do Senhor sobre o nosso físico. Deus, nós colocamos diante do Teu altar aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, da cura física.
Nós cremos no Deus que cura, o Deus que constituiu, o Deus que fez, o Deus que pode restaurar, regenerar e curar. Nós pedimos ao Senhor e entregamos ao Senhor, entregamos nossas vidas, mas entregamos também os nossos queridos. Deus, pedimos ao Senhor visitação do Jeová Rafá que cura. Deus, entregamos ao Senhor nossos queridos. Deus, nós pedimos ao Senhor também uma porta de provisão. Deus, isso tem afetado, tem afligido, tem apertado os nossos corações. Deus, nós pedimos uma visitação do Senhor. Deus, abre portas. Deus, e as portas são oportunidades do Senhor para as nossas vidas, são pessoas que o Senhor pode trazer, aproximar, anjos do Senhor para nos dar, Senhor, oportunidades e direção. Deus, nós pedimos ao Senhor, nos mostra, levanta, Senhor, traz essas portas. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, a nossa mente, o nosso coração tão inquieta diante de dias maus, de dias difíceis. Deus, nós pedimos ao Senhor, nos restaura, regenera, renova. Deus, não permita que a nossa mente e o nosso coração se amoldem aos padrões desse mundo, mas renova, por favor, para que possamos experimentar e comprovar a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Deus, nós te pedimos, nós nos rendemos ao Senhor. Deus, honramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, não é, Senhor, o último recurso, é o nosso primeiro, é o Senhor. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos porque podemos nos aproximar do Senhor, através do sangue derramado de Cristo naquela cruz. No nome dEle, nós oramos já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu irmão pode voltar, se assentar, dar um abraço, abençoar aí o irmão que está ao seu lado, né? Como diz o nosso querido pastor Ebenezer, né? Cumprimente aí pelo menos 20 pessoas, declare a paz do Senhor, abrace numa noite não tão quente, né? Mas um abraço declarando a graça e a paz do Senhor sobre a vida do teu irmão. Queria aproveitar, já pedir que os nossos líderes que assumiram a liderança de célula nesse período, nesse último mês, que estivessem aqui à frente. Eu lembro aqui que tem a Cléo, né? Tem o Tiago, queria chamar a Cléo e o Tiago aqui. Esse é o nosso momento, eu mais um igual a 200. Estamos multiplicando, o Senhor tem multiplicado liderança, tem levantado homens e mulheres que têm se posicionado, que têm se colocado à disposição de servir e influenciar outras pessoas. Então nós queremos agradecer ao Senhor. Nós tivemos nesse mês também 2 novos supervisores, tivemos também uma nova liderança de célula de crianças se levantando. Numa outra oportunidade a gente vai estar orando, agradecendo ao Senhor por eles. Líderes que se levantam, são casas que se abrem, são portas que se abrem, é espaço para que o Senhor alcance mais pessoas. Eu queria chamar aqui para orar pelos novos líderes o irmão Ricardo, nosso supervisor, irmão, sou anfitrião. A célula está aqui, a célula do Tiago está presente, né? A célula da Cléo, a Odete, que é anfitriã. Quem estiver presente, vem aqui. Eu queria chamar o Ricardo, irmão Ricardo, que é supervisor de onde veio a multiplicação, né? Da célula do Tiago, a partir do Klaus, né? E o Ricardo, que é esposo da Cléo também, né? Está orando ao Senhor, consagrando, agradecendo por essas vidas e pedindo que o Senhor gere discípulos, que o Senhor abra portas, que o Senhor alcance pessoas através dessas vidas. Oremos então. Senhor, nosso amado Deus, que alegria, Pai, poder estar aqui nessa noite, Deus, consagrando nossos irmãos aqui, Senhor, como líderes, como supervisores, meu Pai. Deus, louvado seja o Teu nome por essas vidas, meu Pai. Deus querido, eu quero nessa noite, Deus, te agradecer, não só te agradecer, meu Pai, mas pedir, Senhor, a Ti, Pai, que o Senhor esteja derramando da Tua unção, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, meu Pai. Ó Deus, que eles possam, Deus, estar Te servindo com amor, meu Pai. Ó Deus, com alegria no coração, meu Deus, porque é tão bom, Deus, andar contigo, meu Pai. Como é gostoso, meu Pai,
saber que o Senhor está contente conosco, Deus, que o Senhor pode, Senhor, olhar para nós e falar: ó filho querido, em Ti eu tenho compaixão, eu tenho amor, eu tenho prazer. Eu tenho prazer em olhar para Ti, Deus, e ver, Pai, que o Senhor, que você está, Senhor, andando nos meus caminhos. Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por cada vida, a vida da Cleo, a vida do Tiago, a vida de cada um, Deus, que está se consagrando aqui essa noite, meu Pai. Ó Deus querido, que o Senhor possa estar visitando cada célula, meu Pai, cada supervisor, cada líder, cada membro, Senhor. Usa, Senhor, cada um dessas células, meu Pai. Alcança vidas, meu Pai. Corações sejam quebrantados, sejam alcançados, meu Pai. Sejam libertos, Deus. Muito obrigado, Deus, por cada célula, por cada pastor aqui da nossa igreja, meu Pai, que tem essa visão, Senhor, de células. Ó Pai querido, que cada célula, Deus, venha crescer, meu Pai, venha multiplicar, meu Deus. Ó Deus, que a visão seja essa, meu Pai, que o Seu reino cresça, meu Pai. Ó Deus, que possamos, Deus, estender as nossas tendas, meu Pai, em nome de Jesus. Toma cada vida aqui nessa noite, meu Deus, fala aos nossos corações e muito obrigado mais uma vez por tudo, meu Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, ontem, um dia difícil, um momento difícil, é uma manhã difícil que a gente experimentou e que a gente viveu. Mas algo na manhã de ontem me chamou muito a atenção. Não quero falar do fato em si, do que aconteceu, mas algo me chamou muito a atenção. E hoje de manhã, orando, o Senhor incomodou muito o meu coração com isso. Enquanto ali na ponte, a gente sabia que havia o risco de morte, as pessoas estavam ali e sabiam o que estava acontecendo. Elas sabiam o que ia acontecer ali. Algumas pessoas param e vão jogar bola. Outras param e vão soltar pipa. Outras encontram ali a oportunidade de fazer negócio, de vender o produto deles ali. Outros param para um momento de lazer, para jogar cartas. E eu fiquei olhando, fiquei pensando, as pessoas sabiam que gente ia morrer ali. E eu fiquei, hoje de manhã o Senhor me incomodou e eu fiquei chocado comigo mesmo. Ao nosso redor, pessoas estão morrendo. Nós sabemos que pessoas vão morrer. E o que a gente está fazendo? A imprensa valorizou a criatividade, o jeitinho do carioca, mostrando coisas bacanas que podem ser feitas quando a gente está. Mas o que a gente está fazendo quando a gente percebe que tem pessoas morrendo ao nosso redor? E eu fiquei pensando nisso. Um grande desafio, como não me envolver com as coisas desse mundo, como não parar para o lazer, não parar para os negócios, não parar para olhar só para mim, mas parar e interceder, ou visitar, ou tocar naquele que a gente sabe que precisa de uma palavra de salvação. Queria chamar aqui o irmão Davi para que a gente estivesse orando pela nossa cidade, orando pelas nossas vidas também. Pedir que o Davi venha aqui. A palavra do Senhor, Paulo fala, lá em 2 Coríntios, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Então estavam ali e não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Mas acontece com a gente. Eu fiquei chocado porque acontece comigo. Na hora que eu vi o que estava acontecendo, eu estava correndo na rua, eu estava indo atender um cliente. Eu passei por uma televisão e eu vi. Eu sabia, na hora
que aquilo ali, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu senti cheiro de morte. Mas eu fui para o meu trabalho. Uma hora depois eu acabei a visita, eu saí e soube que alguém tinha sido morto. E eu não parei para interceder, eu não me importei, na correria, eu vi primeiro o meu negócio. Então, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não passa direto? Quantas vezes a gente... E a palavra está falando dos descrentes. Tá? E quanto a nós, como nós estamos? Então, pediu ao Davi para estar intercedendo pela nossa cidade, intercedendo pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa nação, mas intercedendo também por nós, que conhecemos essa palavra e conhecemos a verdade, e muitas vezes passamos batido, tá? E não nos comprometemos. Vamos orar. Deus, é pela Tua graça, Senhor, que a gente está de pé aqui, Senhor. É pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, que nós rendemos a Ti, Senhor, todas as homenagens, Senhor. Senhor, Pai, vem nos fortalecer ainda mais, Senhor. Nos fortalece nessa cidade, Senhor, nesse país, Senhor, de mazelas, Senhor, que é o que a gente está vivendo, Pai. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa alcançar, Senhor. Possa nos ajudar, Senhor, a levar o Teu nome, Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia para quem está sofrendo, Senhor. Para quem está numa situação de abandono, Senhor. E isso, Senhor, a gente vê vindo no nosso caminho para cá, Senhor. Pessoas que estão nas ruas, jogadas, Senhor. Pessoas que não querem, não aceitam o lugar que o Estado, Senhor, que a Prefeitura oferece, Senhor. Porque falta algo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor. Nos dá ousadia, Senhor. Nos capacita, Senhor, para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa cumprir, Senhor, o Teu mandamento, o Teu principal mandamento, Senhor, a Tua principal ordem, Senhor. Fortalece a mim, Senhor, fortalece as minhas mãos, a minha mente, Senhor, fortalece cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, as nossas células, Senhor, que as nossas células, Senhor, sejam abrigos, Senhor, abrigos espirituais, Senhor, para receber quem mais precisa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Senhor, que a gente aqui hoje, Senhor, possa sair daqui abastecido, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, com a Tua esperança, Senhor, e que não fique preso em nós, Senhor, pelo contrário, Senhor, que a gente possa liberar isso a cada esquina, Senhor, a cada lugar que a gente ande, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos também compartilhar da criatividade também que a gente tem e a gente pode usar de uma maneira muito, muito positiva, né? Então, eu quero convidar você, se você fez um convite diferente, um quebra-gelo diferente, teve um momento diferente no encontro da sua célula ou ao longo da semana, mas envolvido com a sua célula, que você compartilhe com a gente. Eu queria compartilhar, trazer aqui um videozinho, né? Uma célula que se reúne às terças-feiras, e eles fizeram um convite para a célula muito especial. A célula está orando por um convidado, né? E o convidado não pôde estar presente. A célula teve essa ideia. Eu queria pedir o pessoal do Micom para rodar esse videozinho para a gente assistir e se inspirar. Cadê? Ah, já foi. Oi, Maristela. Olha só, essa é a nossa célula, nós estamos reunidos aqui, nós clamamos por você, viu? Nós clamamos a Jesus agora por você, por sua saúde, por sua vida, e nós queremos te entregar. Hoje nós lemos Isaías 53, que diz que Jesus já levou na cruz todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Amém. E nós clamamos pela tua vida. Sim. Leia Isaías 53, receba essa palavra. Amém. E a gente espera você aqui, né, gente? Maristela, Deus abençoe. Vem conhecer a gente. Vem. Semana que vem. Tchau, Beijo, Vivi também, tá, Vivi? Muito convidada. Manda um recado para a Maristela. Maristela, eu sou Itamar.
Há 5 meses atrás eu estava no CTI. O pastor Luiz Otávio foi lá, fez uma oração, me tirou do CTI. Me jogou aqui. Eu estou ainda em cura, estou muito agradecido a Deus e estou tendo muitas bênçãos. Vem aqui para nós nos dar um abraço em você, tá? Isso aí, vem. Depois de um convite desse, não, o pessoal vai aparecer lá na célula, né? Então, que seja inspiração para a gente, que se você viveu, experimentou algo diferente, compartilha, me procura, compartilha com a gente vai compartilhar aqui no nosso céu. Queria chamar o pastor Roberto. Pastor Roberto vai nos inspirar com a palavra nessa noite. Graças e paz, irmãos. Que ideia fantástica, não é? Bacana, né? Está aí nas nossas mãos. Uma oportunidade de mandar um vídeo, um áudio, junto com a célula, no ambiente de célula. Que coisa gostosa mesmo. Então, eu quero reforçar o convite do João. Partilhe a sua experiência, partilhe algo que você fez de bom. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. Meus irmãos, Deus tem dado criatividade, derramado dons e talentos. Então, quando você partilha algo assim, quando você é desafiado a fazer algo assim, com certeza isso vai edificando o reino dos céus. Eu quero pedir que o pessoal da comunicação ponha lá a projeção. Nós estamos nessa série, os últimos 2 encontros, né? Aqui no céu, o nosso culto de célula dos líderes, o nosso culto de célula, o nosso encontro aqui. Então, esse é o momento, toda terceira, quarta-feira, um momento para nós darmos um up, recarregarmos as baterias, né? Aprendermos coisas, relembrarmos outras, alinharmos a visão. E nós entramos aí numa série para trabalhar os pilares. Quem aqui conhece, já gravou todos os pilares de uma célula vitoriosa, da visão celular? Quais são os pilares? Vamos lembrar os 2 primeiros que já estudamos? Qual é o primeiro? Vida piedosa. Está aqui atrás a cola. Só você olhar ali, ó, embaixo. Entendeu? Está ali. Qual o segundo pilar? Supervisão. Está ali, ó. A cola está ali também, ó. Logo ali embaixo do Otávio. Está lá, e do pastor Vitor. Supervisão. E o terceiro, qual é? Discipulado. E o quarto? Multiplicação. Então, esses são pilares. E nós estamos falando de pilares, já, como eu falei, os últimos 2 encontros. E nós estamos falando de pilares por quê? Porque pilares são assim, extremamente importantes, fundamental. Então, assim, um pilar é algo inegociável. Você pode negociar uma parede, você pode negociar um acabamento, você pode negociar uma pintura numa casa, mas um pilar não. Se você entra numa casa e um pilar ele está arranhado, se um pilar está trincado, se um pilar está torto, você sai correndo daquele lugar, é perigoso. Eu gosto sempre de lembrar aquela tragédia que nós vivemos aqui na nossa cidade. A nossa cidade precisa mesmo de oração. E nós vivemos uma tragédia aqui há uns 8 anos atrás, de um prédio lá na 13 de março. Vocês lembram aquela tragédia? 2 prédios caíram. Um caiu e levou outro que não tinha nada a ver. Ele foi lambido pela força daquele primeiro que caiu. Sabe por quê? Lá no último andar, olha, era no último, não foi nem no térreo, mas no último andar, numa obra, tiraram uma coluna. Olha aí, Renata. A Renata está assim, como uma arquiteta. Tiraram uma coluna. Uma coluna. O prédio veio abaixo. Pessoas morreram. Nossa, foi uma tragédia. Então, isso é muito sério. Quando nós falamos que esses são pilares de uma célula, sabe, de uma célula, do movimento celular, isso é muito importante. O que eu estou querendo com isso é chamar a sua atenção, é chacoalhar mesmo, é falar, olha, se isso não existir na sua célula, não vai.
Se isso não existir, no movimento celular não vai. Então, são coisas inegociáveis. Quando nós falamos de vida piedosa, isso é fundamental. Quando nós falamos de supervisão, e nós trabalhamos aqui no nosso último encontro, nós estamos falando de pastor. Importantíssima a supervisão. Importantíssimo. E hoje nós vamos ver um pilar que é extremamente importante. Sem ele, meus irmãos, olha, a coisa não anda. E não está andando ali mesmo, na projeção. Pedi aí o pessoal para passar. Então, é esse pilar, o pilar do discipulado. Sabe, esse é o terceiro pilar. Esse é o terceiro pilar. Quando nós falamos de discipulado, há um entendimento, há uma ação, há uma concepção, há uma luz que ilumina todos os cristãos. Só que eu não sei se ele é claro mesmo para todos nós. Eu não sei se esse pilar é um pilar que é entendido. E por quê? Porque ao longo dos anos, nós fomos praticando, às vezes vivenciando, às vezes experimentando, e com isso, algumas coisas foram entrando no nosso imaginário, no nosso entendimento cristão, que isso foi se diluindo e as pessoas perderam a noção do que é discipulado e começaram a confundir o que é discipulado dentro de uma igreja. É tanto que nós criamos classes dentro da igreja para discipulado. Classes dentro da igreja para discipulado. Olha só, como é que chegou o ponto? Nós tínhamos classes. Como uma classe vai discipular alguém? Sabe, para vocês entenderem, e a gente dá um zoom, maximizar isso, quando o Dr. Ralph Nabel, ele estabeleceu e sistematizou, porque isso aqui não é nosso, sabe? Vida piedosa, supervisão, discipulado e multiplicação, quando ele estabeleceu esses pilares, o que nós chamamos de discipulado, ele fala sobre escola de líderes. Escola de líderes. E por quê? Quando nós trouxemos para cá, nós entendemos o seguinte, olha, nós não vamos chamar esse pilar de escola de líderes, porque o Dr. Ralph Nabel, quando estabeleceu isto, ele sabia o que ele queria com escola de líderes. Mas escola já é um nome muito entendido e muito compreendido por nós, cristãos batistas. Isso não ia dar certo. Porque o que ele estava falando e o que ele ensinou com escola de líderes é discipulado, formar, gerar líderes, gerar pessoas que venham influenciar outras. Foi isso que ele estava querendo. Então, pode passar. Quando nós chegamos aqui, e fazendo essa transição, pedir para dar para passar, só clicar, isso. Quando nós chegamos e escrevendo e pensando, nós falamos, olha, se nós colocarmos escola, nós já temos um entendimento de que o prédio, de que as estruturas é que formam pessoas. Nós somos bem pragmáticos, nós somos, como cristãos, isso é uma coisa muito boa. Nós temos estruturas, e as nossas estruturas são bem alinhadas. Nós temos escola bíblica, nós temos cursos. Então, a estrutura que gera já está no nosso imaginário. Mas quando nós falamos de movimento celular, nós estamos falando o seguinte, olha, a minha confiança não está em uma estrutura, porque isso é um chamado pessoal. É por isso que, para entendermos essa questão do discipulado, nós temos que nos voltar para esse texto. O texto de Mateus, o texto de Mateus da grande comissão, o texto que são as últimas palavras de Jesus de Nazaré. Sabe, as últimas palavras escritas, narradas por Mateus, são estas. E elas têm tudo a ver com o discipulado. É um chamado, é uma ordem para o discipulado. Vamos ler? Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Eu projetei ali, vou pedir para deixar, só para deixar, por favor, vai passando aí. Mateus
capítulo 28, a partir do verso 18. Só para deixar na tela. Tá bom. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Ensinem a esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estou lendo na NVT. E por quê? Porque eu já decorei esse texto em duas versões, na NVI e na ARA. Esse texto ele é fundamental. Ele é um texto que todos nós temos que gravar, entender, grifar, decorar, porque nós estamos falando das últimas palavras de Jesus de Nazaré. E essas últimas palavras de Jesus de Nazaré têm um imperativo, uma ordem. Então, quando nós começamos a transicionar, nós olhamos e falamos: olha, o terceiro pilar é discipulado, é gerar outras vidas, é gerar outras pessoas, é trazer novos discípulos, sabe? É gerar vida na vida. Então, não é uma estrutura, sabe? Não é uma classe de catecúmenos, não é uma classe de novos na fé, não. Sabe? Toda a estrutura é bem-vinda e necessária na formação do discípulo. Mas um discípulo não pode ser gerado a partir de um prédio, de uma instituição. Sabe, um discípulo, ele é fruto de um processo que nós vamos ver no próximo mês, chamado multiplicação. E uma multiplicação, ela acontece a partir de iguais. Ela acontece a partir de pessoas iguais. Eu vou pedir, para deixar lá na tela, eu vou pedindo para passar, sem problema, isso. Tá? Eu vou dando um toque e você vai passando, por favor. Então, o discipulado, o gerar um discípulo, o gerar uma pessoa, isso vem a partir de... Muito obrigado. Tá? Vem a partir desse entendimento da multiplicação. E como isso acontece? Um outro gera alguém. É assim na natureza. A manga, ela gera manga. A partir daquele caroço, você planta, vai surgir uma árvore, e ela vai dar outras mangas. Então, uma manga não vai gerar uma maçã. Sabe, uma ovelha vai gerar uma outra ovelha. Uma zebra gera uma zebra. Então, quem gera discípulo? Outros discípulos. Nós não podemos confiar isso a estrutura nenhuma. Se eu entrar num caminho de infertilidade, uma porta, uma possibilidade de novos discípulos sumiu. E como cristão, como igreja, isso pode acontecer, já aconteceu em outros momentos. Talvez tenha acontecido com você, talvez você esteja assim, ou talvez você já tenha estado assim, de passar anos e anos e não gerar ninguém, um discípulo na fé. Então, o primeiro entendimento é esse. Isso não foi uma concepção, um entendimento claro. E eu não estou falando aqui que você vai sair por aí gerando 1.000, 100, multiplicando a 100, a 10.000. Não, amém se isso acontecer. Mas tudo começa com um entendimento. Olha, eu quero gerar outro. Eu quero obedecer essa ordem. Eu quero vivenciar isso que Jesus ordenou. Então, o primeiro ponto é esse, é um entendimento que temos que ter como discípulos e como igreja. Alguns entendimentos sobre esse pilar. O primeiro entendimento é o seguinte: a caminhada do discipulado, ela vem a partir de um chamado. Sabe, Cristo chamou a todos para gerarem discípulos. Sabe, isso não é exclusividade de alguns. Isso é para todos.
quando nós olhamos algumas coisas e algumas práticas e algumas disciplinas, nós não temos problemas com a aceitação dessas disciplinas. Por exemplo, a disciplina da oração. Nós não temos problema, não há cristão que tenha problema com a oração. Todo cristão pentecostal, tradicional, cristão uhu, cristão ahá, cristão da China, cristão da Índia, cristão que crê, cristão que não crê, todo cristão, e até quem não é cristão, percebe a importância da oração. Qual é a diferença, então? Se todos percebem a importância, por que coisas extraordinárias não acontecem? Não é porque exista um dom de oração. Não, não existe dom de oração. Não existe dom. O que existe são alguns cristãos oram e outros não. O discipulado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não há na face da terra, entre a cristandade, cristãos que digam, não, isso não é importante. Pelo contrário, você chega em qualquer igreja cristã, olha, o discipulado é importante. Claro, é importante. E aí você pergunta, por que ele não acontece? Por isso, porque alguns aceitaram o chamado. Alguns compreenderam o chamado, que é para todos. Ele não falou, olha, para os que são assim, para os que têm essa idade, olha, para aqueles que são mais velhos, para aqueles que são mais novos. Não, ele diz, um poder, toda autoridade, todo o poder, como está na Almeida corrigida e revisada, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Na NVI diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Então, ele chamou todos, os cristãos da África, os cristãos da Ásia, os cristãos aqui do Rio de Janeiro, aqueles que estão enfermos, também foram chamados para fazerem discípulos? Também. E os que estão fisicamente também foram chamados para fazerem discípulos? Também. E os que estão empregados foram chamados para fazerem discípulos? Foram. E os que estão desempregados foram chamados? Sim. Os que estão presos foram chamados para fazer discípulos? E os que estão livres? Também. Qual é a diferença? A decisão. Alguns decidiram cumprir o chamado. Alguns decidiram aceitar o chamado. Sabe, em abril nós tivemos aqui uma mensagem sobre discipulado. E foi exibida uma frase da Sofia Miller, que eu amo a frase dela. Amo mesmo. Uma vez numa palestra, ela falando do trabalho dela em África, especialmente ali no centro-oeste da África, e ela sofreu muito, mas muito. Vocês não têm ideia do quanto ela sofreu. E alguém perguntou para ela se ela teve alguma grande experiência. Uma grande experiência. Como que ela cumpriu aquele chamado? Sabe, qual foi a teofania? Qual foi o grande sonho? Qual foi o grande texto? Qual foi a grande experiência? E ela falou, nenhuma. Um dia eu li uma ordem. E eu decidi cumprir. Ela falou, não tive nenhuma grande experiência. Um dia, lendo a Bíblia, eu li uma ordem. Vão e façam discípulos. Eu falei, eu vou cumprir isso. Então, uma decisão. Passa por uma decisão. Entendendo sobre esse pilar. Vamos entender algumas coisas? Sabe, a palavra discípulo, não é uma palavra assim, é uma palavra que foi internalizada, foi absorvida pelo vocabulário cristão, mas como algumas palavras, ela não vem nem do judaísmo, mas ela é uma apropriação, como a palavra igreja. A palavra igreja, eclésia, ela não vem do judaísmo. Ela vem do mundo grego, a palavra igreja, que é uma apropriação, é um entendimento, é um ensinamento de Jesus, e a partir daquilo
se nasce se tem uma concepção de um movimento. Então a eclésia, aqueles que são chamados, é a junção de duas palavras, ek e clésia. Ek, chamados, clésia, para fora. Então os que são chamados para fora, isso significa igreja. A grande assembleia, uma assembleia que é convocada para fora. A palavra discípulo ou discipulado, ela vem do latim. Ela não vem nem do grego, ela vem dessa palavra aí, discípulos. Que significa, que se tinha como entendimento, sabe, como concepção, a ideia do aprendiz, do aluno. Sabe, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar na epístola que começamos hoje, Qual foi o texto que começamos hoje? Gálatas 1. Você está na caminhada do 1, 2, 3, da leitura bíblica? Quem aqui não sabe o que é essa caminhada do 1, 2, 3? Não sabe, não sabe. O Otávio vai te ensinar. Vai te explicar, o folder está ali atrás. Nós começamos hoje Gálatas, capítulo 1. Em Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai falar de um tal de aio. Não confunda aio com bugalhos. Aio era um discipulador. Ele gerava alunos. O que era um aio? Um escravo muito culto, muito capacitado. E ele tinha uma função, discipular os filhos da nobreza. Levar, conduzir. Então essa é a ideia do discipulado. Sabe, aqueles que conduzem, que geram aprendizes. Então, o cristianismo, Jesus de Nazaré chega e diz, olha, vão e façam discípulos. Mas ele quer que a gente faça aprendizes? Não, o entendimento vai mudar. Sabe, assim como o entendimento de igreja, que era uma assembleia romana, mudou. Como sendo um movimento de transformação, de esperança para esse mundo. É isso que é a igreja de Cristo. Então, uma mudança, a partir do livro de Atos, começa a acontecer. Por quê? Porque discípulos, a partir de Atos, do derramar do Espírito, do poder, é por isso que Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós somos chamados para fazer discípulos não a partir de um conhecimento. Ele é bom, mas não é a partir dele, não é a partir de uma estrutura, não é a partir, sabe, da força do braço, não é a partir do poder, do power, do dínamos. Ele diz, todo o poder, no verso 18, me foi dado nos céus e na terra, todo o poder. E sabe o que é todo o poder? É todo o poder. É por isso que um homem inculto, ele tem muito a oferecer a um culto que não conhece a Cristo. Ele tem autoridade para discipular. Ele tem poder, porque nós somos enviados debaixo desse poder. O discipulado só é possível na caminhada cristã a partir do poder que emana de Cristo. Sabe, o discipulado, que vem do latim, só é possível a partir do conhecimento, do entendimento, da grandiosidade humana. Aqui não. É a partir de joelho dobrado, de vida piedosa, de caminhar com outros. Então, o discipulado, ele acontece com alguém que se converteu. A partir de Atos, o discipulado não acontece com alguém que foi para uma escola, mas acontece com alguém que se converteu, com alguém que teve a vida transformada. Porque a mensagem não é agora o que ele sabe, a mensagem é o que ele é, o que ele foi, e agora o que ele é.
É por isso que aquela mulher, ela chega com propriedade lá em João 4 e diz: venham ver um homem que sabe tudo ao meu respeito. Venham ver um homem que mudou a minha vida. É por isso que nós lemos lá João 9. E aquelas pessoas chegam e interrogam aquele homem: quem fez isso com você? Como é que foi? Isso é só pergunta para o intelecto. Quem fez? Como foi? Quando foi? E qual é a resposta dele? Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Começou o discipulado. É a partir da conversão. É a partir daquilo que ele fez na nossa vida. Sabe, é para alguém que decidiu, a partir dessa conversão, seguir a Cristo. Sabe, ele não segue um movimento humano. Ele não segue uma denominação. Ele não segue uma filosofia de vida. Ele não segue, sabe, um homem. Ele segue a Cristo. A partir de Atos, o discipulado não é alguém seguindo alguém, mas é alguém seguindo alguém que segue alguém que é muito grande, chamado Jesus de Nazaré. Isso é discipulado. É por isso que o apóstolo Paulo faz algo que é louco para a gente nos dias de hoje, para a cristandade. Eu não estou falando para o mundo. Ele bate na mesa e diz: você quer saber como é seguir a Cristo? Quer? Quero. Olhe para a minha vida. Me siga. Numa época onde todo mundo foge de responsabilidade, até a cristandade, até o Roberto, que está aqui, ele olha para aquelas pessoas e diz: você quer saber como é seguir a Cristo? Me imite, porque dele eu sou imitador. Me imite. Me imite. Porque ele se converteu e ele decidiu seguir a Cristo. Mas não é só isso. É alguém que decidiu seguir a Cristo porque ele decidiu o quê? Se entregou. Ele é alguém que se entregou. Sabe, você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, nada, mas nada, sabe o que é nada? Nada está no caminho desses homens. Nem bens, nem status. Eles estão dispostos a tudo por isso. Eles são martirizados. Essas mulheres são perseguidas, são violentadas, mas elas continuam seguindo a Cristo e levando outros a seguirem a Cristo. É gente que acorda, como todos nós, em muitos dias que não estão bem, que tudo não está certo. Mas vão seguir a Cristo. Mas vão seguir a Cristo. É gente que está seguindo e portas se fecham, mas continuam seguindo a Cristo. E chamando outros: vem por esse caminho, vem por esse caminho, vem por esse caminho. É por isso, e nesse entendimento, a partir de Atos dos Apóstolos, conflitando com a palavra latina, discípulo é alguém que gera outros. Essa é uma marca fundamental no livro de Atos. Discípulo não é alguém que carrega uma doutrina. Ele tem doutrina. Discípulo não é alguém que carrega, sabe, que carrega um prédio, uma estrutura. Ele tem essas coisas, porque elas são importantes. Discípulo é alguém que carrega frutos. Onésimo gera fruto. Timóteo gera fruto. Priscila e Áquila têm o quê? Fruto. Fruto. Apolo tem o quê? Fruto. Barnabé tem o quê? Fruto. Fruto. Atos trouxe uma mudança e uma concepção nova para essa palavra discipulado. Isso vai impactar a igreja
até os dias de hoje. Então, qual o caminho? Qual é o caminho para o discipulado? Qual é o caminho? Qual caminho eu posso seguir? Como que é? Qual é a trilha? Sabe, nós tivemos agora uma introdução, um entendimento dessa palavra, como ela se transformou, como ela foi mudada. Mas, beleza. Um caminho agora pragmático. Na prática, como isso é, Roberto? A partir de Mateus 28, verso 18. Eu quero pontuar algumas coisas. A primeira delas é que eu vou chamar de primeiro movimento. Discipulado é um movimento do indo. Do indo. Não é um movimento do vindo. Discipulado é para quem se movimenta. Ele diz, portanto, vão. Ele não diz, portanto, esperem. Ele não diz, portanto, aguardem. Ele não diz, portanto, se tranquilizem. Ele diz, não, portanto, vão. Nós temos que nos movimentar. O discipulado é um chamado para o movimento, para andar. Sabe, discípulo, não existe uma árvore de discípulos. Se tivesse, meu Deus do céu, eu estaria debaixo dela. Tem um livrinho que eu li há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo. O título dele era o seguinte, discípulos não nascem prontos, são feitos. Você tem que ir atrás, você tem que se movimentar, você tem que se observar. Sabe, você tem que perceber, e eles estão aí, perto de você. Onde? Na academia, no salão, no barbeiro, no futebol do final de semana, no churrasco, no futebol da quarta-feira, no futebol da quinta-feira. Eles estão no clube de leitura, eles estão aí. Nós temos que nos movimentar. Ele diz, vão, não esperem, mas vão. Sabe, nós somos fruto de uma igreja que entendeu, não era uma igreja forte, mas uma igreja que foi se adaptando às circunstâncias, aos momentos da história. Nós chegamos aqui. Sabe quantas pessoas falaram que aqui não iria frutificar? Mas pessoas vieram, pessoas geraram outras. E nós estamos aqui. Então nós temos que nos movimentar. Nos movimentar no nosso prédio, nos movimentar no nosso bairro. Comece a andar. Ande pelo bairro Peixoto, ande pelo seu bairro e fale, Deus, me dê discípulo, me mostre, me aponte. Então, o primeiro movimento é esse, é o do ir, indo, movimentando, andando, percebendo. Sabe, em todos os lugares, nós temos a oportunidade de fazermos discípulos. Segundo movimento, é esse, é o do fazer. Ele diz, portanto, vão e façam. Sabe, meus irmãos, vai ter que botar a mão na massa, no barro. Não é fácil, consome tempo, cansa, discípulo cansa, te dá um trabalho da molesta. Por que você está rindo? Dá um trabalho da molesta, come sua comida, usa as suas coisas, dorme na sua casa, te dá trabalho, derruba as suas coisas. Faz isso. Mas a palavra diz que ele colocou a mão no barro e gerou o nosso pai e a nossa mãe a partir daquilo. Não tem como uma igreja, um cristão, querer gerar discípulos sem colocar a mão no barro. Não tem. Não é por osmose, não é uma classe.
Você acha que você vai dormir? Fez 1 a 1 com ele, agora é um discípulo de Jesus. Vai ter que comer muito quilo de sal. Vai ter que ter paciência. Sabe por quê? Porque você, eu também fomos assim. Quanto trabalho eu dei. Quantos cabelos aquele homem perdeu comigo, meus irmãos. Vocês não têm ideia. Quanta coisa que eu já fiz ele passar. Reuniões que eu botei ele. Reuniões tenebrosas. Entendeu? Trabalho danado. Você imagina um pastor lá do Caixa Prego ligar para o meu discipulador e perguntar: fulano de tal é sua ovelha? Ele fala: é. Então, deixa eu te falar uma coisa. Dá trabalho. Discípulo dá trabalho. Mas nós temos que fazer. Porque nós estamos aqui. E não tem coisa mais linda do que lá na frente, como diz o apóstolo Paulo, nessa epístola que nós estamos lendo, depois da dor, do gerar, do parto, quando você ouve o choro e vê a criança, tudo passa. Você vê uma pessoa que estava com um casamento para acabar, findar, restaurar o casamento. Você vê os filhos servindo a Deus, deixando as drogas, deixando o álcool, sabe, deixando uma vida gananciosa, egoísta, mesquinha, sabe, uma vida vaidosa, deixando tudo isso, sendo uma pessoa generosa, transformada. Não tem preço, não tem preço. Uma pessoa que você ganhou se tornar um pregador, um discipulador, um pastor, uma pastora, uma pessoa apaixonada por Jesus, um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Então, esse é o segundo movimento de fazer. E olha, vai ter que colocar a mão no barro, vai sujar a mão, vai ter trabalho. Mas o que eu quero ponderar é que vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque é assim que nós vamos mudar a região da Zona Sul e essa cidade. Um gerando o outro. Terceiro movimento. Isso aqui não é uma ordem de valores, não. Não é uma ordem. Esqueça a ordem. Mas eu deixei esse por último, que se você for pensar em ordem, esse deveria ser o primeiro. Mas eu deixei esse por último porque ele é um desafio para a maioria de todos nós. Porque nós entendemos o ir, o fazer. Agora, esse, para cristãos e cristãos com o nosso pedigree, ele é um desafio. O ser discípulo. O ser discípulo. Sabe, eu falei para vocês que isso começou a cair no meu coração, a importância do gerar discípulos. Contei isso aqui em abril, há um tempo atrás, há uns 8, 9 anos, com aquela prepotência do pragmatismo. Eu estou fazendo, eu realizo eventos. Eu era uma pessoa de uma estrutura que fazia eventos. E uma vez, no meu caminho de prestação de contas com o meu discipulador, ele perguntando: e aí, como é que está, Roberto? Ah, estou bem. Sempre aquela história, né? Estou bem. Ah, Renata, está bem. E o trabalho? Está bem. E as coisas? Também. Sempre está bem, né? Ele sempre pergunta: mas nisso aí, o que você está mentindo? Né? O que você está mentindo nisso aí? E aí eu falo: não. E ele: e o trabalho? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E eu estava numa época, fazia 5 acampamentos por ano. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E ele fez uma pergunta que me quebrou. Ele perguntou: beleza, Roberto, mas cadê o teu discípulo? Aí eu: não, mas olha, eu estou fazendo isso, eu estou dando aula agora. Beleza, Roberto, mas cadê o teu discípulo? Não, mas olha, eu estou fazendo. Ele falou assim: Roberto, para. Cadê o seu discípulo? Você faz coisas na igreja. Você canta na igreja, você canta no coral, você canta no louvor, você prega. Você faz um monte de coisa, mas você não tem um discípulo. Não tem um para chamar de seu.
E eu não tinha. Tinha pessoas que eu investia na vida, mas não era. E há uma outra pergunta que eu quero não lançar como peso, mas como desafio. Quando você faz o curso de psicologia, graduação de psicologia, você só se forma depois que você faz o quê? Análise. Você tem que fazer terapia. Todo psicólogo fez terapia, é obrigado. Não tem como você gerar se você não foi gerado. Cadê o seu discípulo? Mais uma outra pergunta. Quem é o seu discipulador? Quem é o meu discipulador? A quem você presta contas? Quem pode te fazer as perguntas difíceis? As perguntas complicadas? A quem você dá autorização? Sabe por quê? Discípulos, nós não podemos muito bem escolher. Porque às vezes eles chegam. Às vezes eles chegam. Estou lá numa caminhada, gente. Gente, estou numa caminhada com um botafoguense, gente. Até jogo do Botafogo eu tive que ver. Você imagina. Você imagina. Estou lá. O coração dá uma apertada. Entendeu? Vamos torcer? Vamos. Vamos torcer. Deus me ajuda. Mas você é quem escolhe quem vai te pastorear. Você é que escolhe quem vai te pastorear. A quem você vai prestar conta. E homem gera homem, mulher gera mulher. Você é, porque o terceiro movimento é ser discípulo. Ser discípula. É ser. Sabe, é ser, nós temos que ser. E isso tem que ser uma prática, uma vivência no nosso meio. Para sermos mesmo uma igreja que frutifica. Como começar essa caminhada? Que vou caminhar rápido, que vocês são expert nisso. Como começar essa caminhada na vida, no cotidiano? Sabe como? Como? Ó, a primeira coisa, ande por aí, vá por aí. E ganhe pessoas para você. Sabe como? Na vida, no mercado, no trabalho, no futebol, no salão, onde quer que seja, na escola, na faculdade, você vai ganhar pessoas. Primeira coisa é ganhar pessoa para você. Sabe, nós tivemos problemas com essa palavra discipulado, porque nós passamos a entender como cristãos que discipulado era catequese. Olha, catequese tem o seu lugar na igreja. Catequizar não é coisa de católico, é coisa de cristão, é ensinar doutrina. Isso é catequizar. Catequizar é isso, é ensinar doutrina. Tem o seu lugar. Só que discipular não é isso, não é sentar com uma pessoa e ensinar regra para ela, doutrina. Por isso que para você discipular, você tem que ganhar a pessoa para você. Você ganha primeiro ela para você. Como? Como? Fazendo aquilo que nós entendemos como o chamado de todo líder, e todos aqui são líderes, que é o quê? Influenciar e servir. Como você ganha? Você quer convidar a pessoa para a igreja? Poxa, mas nunca convidou a pessoa para dar uma volta na lagoa, para ver um cinema, para ir a um teatro, para assistir um futebol, para ir à sua casa, para lanchar com você, para tomar um café e papear. E ela perceber que você, apesar de ser tranqueira, como eu, é uma pessoa legal. É uma pessoa legal. Sabe? É uma pessoa legal. E sabe o que é o bacana? Num lado assim invertido, é a pessoa depois tomar aquele susto, não por causa da sua falta ou da minha falta de testemunho, mas tomar aquele susto porque há um entendimento do que é ser cristão evangélico no Brasil.
Mas depois de um tempo ela descobrir que você é cristão ou cristã evangélica, fala assim, nossa, mas você é evangélico? Você é tão legal. Porque você ganhou ela para você. E quando você ganha ela para você, você pode ganhar ela para a sua célula. Você ganha ela para a sua célula. Você leva para a sua célula. Mas você já ganhou ela para você, você já saiu, você diz, olha, eu me reúno com o pessoal. Poxa, eles são como você? São. E a sua célula vai ser como você. Amém. Gente legal. É isso aí, nego. Amém. E a pessoa vai chegar lá e a célula vai ganhar ela. Porque você vai ensinar para a célula que quando chega um novo, como chegou ontem, todo mundo cerca ele, todo mundo conversa com ele, todo mundo no outro dia manda mensagem para ele, todo mundo vai querer sair com ele. Então você ganha ele para a célula. E depois, meu amigo, você fala para ele assim, tudo isso é por causa de Jesus. E ele fala assim, eu aceito Jesus, eu aceito tudo. Porque eu estou maravilhado com o que ele fez com vocês, eu quero também. Sabe, chega um ponto, ela fala assim, não, olha, eu vim, como eu ouvi aqui nesses dias. Olha, eu fui lá, mas o pastor não fez apelo hoje, eu fui para me decidir. Já tinha se decidido na célula, mas queria, né, ele falou que queria aceitar aqui com o pastor. E eu entendi, falei, amém, é esse o que vale mesmo. Ele falou, eu concordei. Ele falou, não, Roberto, porque o pastor, né, eu fui lá, eu falei, é isso aí, vai mesmo, estou contigo. Ele aceita. Aí ele vem para a igreja. Sabe para qual igreja? A igreja de Cristo. A igreja do Senhor. Porque nós não queremos encher um templo, um prédio, nós queremos povoar o céu. Então ele vai ser da igreja de Cristo e você vai ensinar para ele a ser também um cristão. Então o caminho pragmático que eu estou te propondo é este. É este. Ganha para você, ganha para a sua célula, ganha para Jesus. E a igreja, ele vai estar na igreja. Ele vai ser ganho, ela vai ser ganha. Esse é um caminho pragmático para a vida. Mas agora na célula, Roberto. E na célula? Sabe, no dia a dia, ali, ele já está lá. Vou propor aqui o que o Joel Kominski nos ensina. Um caminho, essa é uma caminhada, ali era para a célula, mas ficou para a vida, mas é para a célula. Primeiro, você vai fazer. É assim que você discipula na célula. Você vai fazer. E você diz, agora, fulano, você observa. E você vai fazer o estudo, vai pedir para ele observar. Vai fazer o lanche, vai pedir para ela observar. Vai fazer o momento de louvor. Você imagina, o pessoal lá na célula é tinindo no louvor, porque eu que ensinei, gente. São afiados demais no louvor. Sabem escolher um louvor que é uma maravilha. Mostrei para eles como é que faz, pastor. Entendeu? Está cheio lá de curió. Cantam igual curió. Tudo comigo. Falei, eu faço e vocês observam. Olhem. Sabe, vocês acham que foi um seminário que me ensinou a pregar? Foi um seminário que me ensinou. Foi aqui. Foi vendo. Foi ouvindo. Foi ele falando, faz desse jeito. Olha, cuidado nisso aqui. Em assembleia você não faça isso. Aprendi. Se erra não por falta de ensino. E não por falta de ter observado, que eu vi. Mas é assim. O pessoal da minha célula não querem servir. Você serve. Sabe como o pessoal na célula limpa chão? Vendo o líder limpar o chão. Você fala assim, fulano, pega lá um paninho. E olha, gente, isso é muito importante numa célula, que pode arruinar um casamento. Não pode confundir pano de prato com pano de chão. Então, quando você pedir um pano para limpar um negócio no chão, isso dá uma guerra. Sabe a Terceira Guerra Mundial que está aí nas portas?
Se você fizer um negócio desse, vai ser o start para a Terceira Guerra Mundial. Então, se você pedir um pano para limpar algo que está no chão, você observe para o fulano que trouxe o pano, se aquilo é um pano de prato. Você fala assim, fulano, isso é um pano de prato. Que, gente, não tem noção. Aí tá, um pano de chão. Você pega o pano de chão, abaixa, fala assim, me dá uma ajudinha aqui. Você ensina. Sabe, é assim. Eu vou fazer, você vai observar. E agora? Eu faço, você vai me ajudar. Você vai botar a mão nesse negócio também. Você vai ligar. Olha, eu liguei, agora liga para o fulano. Entre em contato, dá a carona. Sabe por quê? Porque eu dou carona. Porque eu dou carona. Porque eu mostro, é assim que a gente faz. Agora você vai me ajudar. Vai comigo na carona. Entendeu? O meu líder em treinamento é o último a ficar em casa. Eu vou deixando lá o povo, ele é o último. Para ele observar. Está lá. Ele poderia ser o segundo, mas eu falei, não. Não vai ser o segundo. Vai até o final na carona comigo. Você faz. Eu sei que é difícil. Pensa num negócio que é desafiador. Mas olha, eu aprendi muito e muito com a minha mulher. Pensa numa pessoa que sabe. Você quer aprender isso? Conversa com a Renatinha. Ela tem a arte de delegar. Meu Deus do céu, delega com a paciência. Ela e o meu pastor, como delegam? Como delegam? Eu falo assim, pastor, o senhor vai confiar. O Senhor é dono da igreja. Mas tem que delegar. Tem que deixar fazer. E olha, eu sei que é difícil. Os discípulos vão ter que errar. Porque ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Não tem. Não tem. Você acha? Quantas vezes eu ouvi assim, mas então naquele momento que você estava pregando, o que você quis falar com aquilo? Aí eu digo, eu também não sei. Eu também não sei. Eu só sei que eu falei, mas eu não sabia. Tem que deixar. Sabe, eu faço, agora é você, eu vou ajudar. Olha, vai por esse caminho aqui, não faz assim. Vai ministrar o estudo, não vai ser como você. Vai ser em 5 minutos, ou vai ser longo demais. Você vai dando, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E por último, que é o mais lindo, você faz. Eu vou só observar agora. E daqui a pouco eles estão fazendo melhor do que a gente. Daqui a pouco eles vão além da gente. Daqui a pouco eles vão multiplicar muito mais do que a gente. Gente, esse é um pilar inegociável. Por mais que sejamos bons, por mais que sejamos top, não estou me colocando, mas eu sei que tem gente que se coloca, acha top. Mas eu quero falar que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Se tem um pessoal que tem cliente certo, aqui, nesse mundo, é quem trabalha com funerária. Tem cliente certo. Tem 7 bilhões de clientes. Todo mundo vai passar. Agora, você pode permanecer. Se você gerar discípulos. Você pode até passar, mas o seu legado vai ficar. A sua marca, o seu jeitinho, a sua maneira de entender, de ver, o seu DNA. Não tem coisa mais linda do que essa, gerar discípulos. Então, que você não negocie esse pilar. Que você troque tudo por um discipulado. Sabe, estrutura, qualquer coisa. Um discipulado. Um discipulado. Hoje um discípulo falou, podemos encontrar? Falei, logo hoje. Pensei comigo, não falei com ele, mas eu pensei, Ele, vai ter o céu, né? Eu falei, vai. Depois do céu. Eu falei, tá bom. Vamos encontrar. Vamos encontrar. Não tem coisa melhor.
Então que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. Vamos impactar esse mundo, mudar a zona sul do Rio, com esse grande avivamento. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, pelo desafio que o Senhor tem lançado. Ó Deus, eu quero agradecer por essa amada igreja, por tanta gente aqui, uma multidão, porque o Senhor mudou o mundo com 12 pessoas. Ó Deus, nós somos muito mais nessa noite, muito mais. Ó Deus, o que é, ó Deus, para o Senhor mudar essa cidade com essa multidão que está aqui nessa noite? Um gerando outro, outra gerando outra, um novo gerando outro, um mais velho gerando outro. Então Deus, nos desafie, fale conosco, nos lance, ó Deus, dia após dia, é o que eu te peço, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que a tua graça, ó Deus, esteja sobre essa igreja, e que dia após dia, ó Deus, sejamos mesmo aqueles que geram discípulos, e discípulos que permanecem no Senhor. Ó Deus, discípulos que gerem outros discípulos, discípulos que frutificam. Então, ó Deus, nos dê mesmo fertilidade. Ó Deus, percepção. Ó Deus, que que nós venhamos aceitar mesmo esse movimento do ir, do fazer, do ser. Ó Pai, no nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vá na graça e na paz do Senhor. Até sábado que vem com Arena. Tem Arena sábado que vem, né? Bênção. 19h30 aqui, palavra poderosa. Tá? Então estejam aqui até sábado que vem. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se você não leu ainda Gálatas hoje, leia.